Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000 e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Deixa like, se inscreve no canal apertando esse botão vermelho de inscreva-se e ative todas as notificações. Combinado? Rossi já comunicou aos dirigentes do Vasco sua intenção de deixar o Cruz Maltino. Ele vinha perdendo espaço desde a temporada passada com o Ramon Dias. O Goiás também procurou o Rossi, que preferiu jogar no Santos, ainda que Santos e Goiás vão disputar a Série B. A tendência é que ele rescinda seu contrato no Vasco e se acerte com o Santos. Para fechar o giro de notícias, preciso te contar que Admar Lopes, atual executivo de futebol do Bordeaux, é mais um alvo do Vasco e da 777 na busca por um substituto para Alexandre Matos. Se você não conhece o Admar, confesso que eu também não havia ouvido falar sobre ele, cara que foi braço direito do Luiz Campos no Mônaco e no Lille, também já havia trabalhado no Futebol Clube do Porto. Hora de te atualizar sobre patrocínios no plural para o Vasco. Cruz Maltino não tem um patrocínio master desde janeiro, quando decidiu rescindir o contrato com a PixBet. Na oportunidade, ganhando 22 milhões de reais por temporada, o Vasco exigiu uma compensação financeira maior da empresa, que também patrocina o Flamengo e gasta 85 milhões. PixBet disse que não aumentaria suas cifras e a partir daí o Vasco rescindiu o contrato e foi ao mercado. Negociação com a Estrela Bet quase fechou em um contrato que garantiria algo na casa dos 40 milhões de reais. Não houve acordo na última hora e desde então o Vasco busca um novo parceiro. Setoristas do Cruz Maltino afirmam que até o início do Campeonato Brasileiro o Vasco já terá uma nova casa de apostas patrocinando o espaço master do clube e pagando algo na casa dos 45 milhões de reais. Outro boato que surgiu nas últimas horas dá conta de que uma empresa, uma fabricante de carros, também está acertando um outro espaço da camisa do Vasco. Seria ela a BYD, uma empresa chinesa que trabalha na produção de carros elétricos. Tudo isso deve ser confirmado nos próximos dias. A boa notícia para o torcedor do Vasco é que com os aportes da 777 não há desespero por novos patrocínios, ou seja, o Cruz Maltino pode se dar o luxo de fechar por valores melhores do que seria se o clube ainda fosse uma associação. No Vasco, a preparação física tem sido prioridade no período sem jogos. A gente vai ver agora como será o cronograma da próxima semana do Vascão. Cadê? Um time em reconstrução para retomar a temporada. A semana foi de treinamentos em tempo integral no Vasco para preparar os atletas para as principais competições do ano. A segunda semana a gente teve a prioridade para aumentar as cargas, individualizar as cargas de cada atleta. Tivemos um êxito muito grande, onde a gente pôde alcançar e trabalhar de forma individualizada cada atleta. A ideia da comissão de Ramon Dias foi aprimorar a parte física da equipe antes da estreia no Brasileirão contra o Grêmio, na segunda semana de abril. A programação da próxima semana deve ter ainda um amistoso contra o América Mineiro, que pode ser o principal teste do elenco antes dos jogos oficiais. Os próximos dias prometem ser decisivos para a definição da equipe titular no restante da temporada 2024. Fisicamente estão preparados para o desafio, então a gente planejou a semana que vem já de forma muito mais tática e específica para o modelo de jogo do Ramon, e acredito que a gente vai estar capaz de fazer uma grande competição. Ô Venê, o Vasco correu para se preparar, já que foi logo eliminado do Carioca, e corre para pensar no resto da temporada, né, ô Venê? Pois é, nesses casos você tem que olhar o copo meio cheio. E, de fato, o Vasco está tendo uma boa oportunidade para se preparar para o restante da temporada. É um período luxuoso para o treinador, porque se a gente for parar e analisar, são vários dias, é uma espécie de pré-temporada. E alguns jogadores, de fato, estavam sentindo o ritmo de jogo, a parte física. Tanto é que no jogo da Copa do Brasil a gente chamou a atenção, o jogo contra o Nova Iguaçu, a gente comentou que a parte física estava pesando e talvez nesse período aí alguns jogadores melhorem, a comissão técnica melhore isso no elenco. E é isso, aproveitar o melhor possível desses jogadores e você também, enfim, fazer uma aproximação, melhorar algo dentro da tática também, que eu acho que o Vasco precisa melhorar, mas, repito, se não contratar, não vai melhorar muito. O Vasco mostrou até esse determinado momento que precisa contratar, ou melhor, saber contratar melhor, saber utilizar melhor o dinheiro, porque o Vasco investiu 120 milhões, mas foi com outro dirigente, no caso Alexandre Matos, que não faz mais parte do dia a dia do clube. Lucas Pedrosa, quero que você me fale informações sobre o CT do Vasco da Gama. Vamos lá, Fernanda. Ontem a gente trouxe uma informação aqui amplamente divulgada desde o ano passado, divulgada pelo Vasco da Gama, Vasco SAF, né, no caso, na época do Luiz Melo, Lúcio Barbosa. Esse entendimento
também era da gestão anterior, Jorge Salgado e Osório, que quando foi feito o contrato e quando esse acordo aconteceu, tanto o CT de Duque de Caxias da base quanto o CT Moacir Barbosa deveriam ser da responsabilidade do Vasco Associativo passar para a SAF. E aí a gente comentou aqui sobre o investimento não acontecer no CT Moacir Barbosa por conta dessa insegurança jurídica. E repito, esse era um ponto pacífico, era um ponto de consenso, tanto entre a SAF quanto também em relação ao associativo na gestão anterior. Eu, novamente, conversei com as pessoas ligadas ao Vasco da Gama, que representam a SAF do Vasco da Gama aqui, e eles confirmaram que é isso mesmo. Quem tem que passar o terreno para o Vasco da Gama, para que o Vasco possa fazer um investimento ali com segurança jurídica, é o associativo. Porém, ontem, uma fonte ligada à parte do associativo, da nova gestão, a gestão do Pedrinho, entrou em contato comigo para explicar que no entendimento jurídico, e isso é uma fonte ligada a esse grupo, o Vasco da Gama não tem, no caso o associativo, a obrigação de passar o terreno para a VascoSAF. Repito, a versão da VascoSAF amplamente divulgada desde o ano passado é que o associativo teria que passar. Mas a nova gestão, a gestão do Pedrinho, lendo o contrato novamente, entende que essa situação não é a mesma do CT de Duque de Caxias. O CT Moacir Barbosa, ele é do Vasco da Gama por um termo de uso de 25 anos, prorrogáveis por mais 25 anos. E ao final desse período de 50 anos, esse CT Moacir Barbosa voltaria a ser posse do CRVG, que é o Vasco Associativo. Então, é algo que pode gerar um ruído lá em julho, que é quando acaba a obrigação, na verdade, quando finaliza contratualmente a obrigação do Vasco da Gama, da 777, de investir no CT Moacir Barbosa. Então, repito aqui, a informação de que o associativo teria que passar para a VascoSAF, ela é amplamente divulgada e confirmada pela SAF desde o ano passado. Eu confirmei isso novamente. Mas uma fonte ligada à gestão do Pedrinho, que leu o contrato novamente, me informou que, no entendimento deles, eles não têm que passar, eles não têm obrigação de passar para a VascoSAF. Mas assim, 25 anos não é um tempo bom para você já pensar em fazer uma obra, é um tempo legal de você usar. Por exemplo, o estádio Newton Santos tem o tempo para devolver o estádio. E mesmo assim, fez uma reforma no gramado, faz uma reforma no campo anexo. E o que precisar para fazer um retoque, né? E aí agora você vai trabalhar com a tua opinião, né? Mais do que qualquer informação. Ou você tem informação? Não, o que eu posso passar de informação mesmo é que o Vasco tem investido no CT Moacir Barbosa, só que não de acordo com o contrato. Não os 20 milhões que a gente separou ontem aqui. Tem investido de que forma? Melhorando as áreas do containers, criando áreas de vídeo, melhorando os campos, a academia, mas nada perto, nada nem próximo do que tem que ser realmente, contratualmente, um CT de primeira linha, como foi prometido pela 777. Repito, esse entendimento, ele é novo. Esse entendimento é da gestão do Pedrinho, não é da gestão do Salgado, do Carlos Osório e da 777, que encaravam isso como um ponto de consenso, que o terreno teria que ser passado para o nome da VascoSAF pelo associativo. Então, repito, podemos ter uma briga jurídica aí futuramente por conta dessa situação. É isso aí, minha rapaziada vascaína, né? O Vasco aí segue preparação para o segmento da temporada no Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil, né? O Vasco aí que tem 2 amistosos marcados já, né? Um contra o Volta Redonda e outro possivelmente aí contra o América Mineiro, né? O Vasco aí fazendo uma preparação para enfrentar a equipe do Grêmio pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, né? Temos aí expectativa aí, já pegar um adversário forte, complicado aí já na primeira rodada do Brasileirão, né? E esperamos que o Vasco faça uma boa partida, né? Comece bem o Campeonato Brasileiro com o pé direito e possa aí nos dar muita alegria na disputa do Campeonato Brasileiro nessa temporada, né? Estamos cansados aí de sofrer por briga para não cair, brigando na parte de baixo da tabela. Esperamos aí que o Vasco faça uma boa temporada, consiga aí uma vaga direta aí para fase de grupos da Libertadores, né? E consiga aí seus objetivos na temporada. O Vasco aí tem o patrocínio, né? Podendo chegar em mais um patrocínio de uma casa de aposta. O valor aí estimado em mais ou menos 45 milhões, né? O valor aí que o Vasco vem buscando. E também tem uma empresa aí chinesa, né? De automóveis elétricos que deve fechar com o Vasco, né? Para alguma outra parte aí do uniforme. Isso aí é muito bom porque vai valorizando cada vez mais a marca do Vasco da Gama, né? E
faz o clube crescer um pouco mais nos investimentos e espero que esses investimentos venham certo, né? Não contrate jogadores por contratar e fazer uma equipe de péssima qualidade, né? Esperamos sempre que cheguem jogadores bons para brigar por posições, né? Ser titular e deixar o Vasco em cima em tudo, né? O Vasco voltar aí para o seu lugar no topo.